Boa tarde, meus amigos. Começa a leitura bíblica diária. Vamos ler a carta magna do apóstolo Paulo, capítulo 6. Paulo, neste capítulo, responde a seguinte pergunta: se Deus sempre perdoa pecados através do seu Filho Jesus Cristo, por que não podemos continuar pecando? Que artimanha, hein? E olha que eu já vi gente pregando isso, que absurdo. E o capítulo 6, Paulo dedica a esclarecer que não dá para viver com Cristo e com o pecado simultaneamente. Ele perdoa, ele nos salvou do pecado. Não é para nós continuarmos no pecado. E um dado muito importante, que existe perdão quando existe arrependimento, mudança de mentalidade, consequentemente, de comportamento. Então, se uma pessoa não teve arrependimento, então ela não alcançou o perdão. É muito interessante esse dado também. Ela acha que alcançou, mas não alcançou. Ela continua num processo terrível chamado iniquidade, que leva ao inferno. Porque a salvação vem pela graça, mas de uma entrega genuína, de uma conversão de todo o seu coração, alma e entendimento. Vamos falar bastante nos próximos capítulos sobre isso. Vamos lá? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Jesus morreu por todos os pecados. Nós morremos com Cristo para os pecados. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Olha como o batismo nas águas é tão importante. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, uma vida sem pecado, que tem autoridade sobre o pecado e, consequentemente, sobre a morte. Porque o fruto do pecado é a morte. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Então, se você é uma nova criatura, Paulo já disse isso aos Coríntios, as coisas velhas se passaram. Então, aquela natureza pecaminosa já era. Agora eu quero a natureza da santidade. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Nós temos que derrotar o pecado, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Aliás, é o mesmo assunto que está em 1 Coríntios 6, 12 em diante, viu? Vale a pena vocês lerem novamente. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos,
tornam-se escravos daquele a quem obedecem, então você tem que escolher qual é o teu senhor. Teu senhor é Deus ou o teu senhor é o pecado? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? É isso aí. O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, isso não muda. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acho que esse versículo já explica tudo. Por que eu não continuo andando em pecado? Porque o salário do pecado não muda, a graça não mudou o resultado do pecado. O resultado do pecado, a consequência do pecado, continua sendo a morte. E se eu não me arrependo de todo o coração, o resultado continua sendo a morte. A graça me dá a consciência de não depender da lei para fazer o que é bom. Eu quero agradar a Deus e eu sei que o pecado não agrada a Deus. Então eu não me submeto ao pecado, mas uma vida de santidade. Deus te abençoe. Até a próxima leitura bíblica diária.